extrema da doutrinária da noite da segunda-feira. Vamos aquietando nosso corpo, nossa mente, permitindo que as boas energias nos penetrem, nos auxiliem no que for necessário. Eu vou fazer uma leitura do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, e que diz assim: entender é um ato de amor, mas há os que o amam sem o entender. A todo momento você requer compreensão. Talvez conviver com você reclame paciência. Não espere compreender para amar. Antes de tudo, sinta no outro um irmão verdadeiro. Não interrogue, evite humilhar, não exija agradecimentos. Nem demonstre estar se sacrificando para ajudar. Não revele insatisfação. Tenha calma. Use uma boa palavra, incentive o bem, apoie, elogie. A compreensão nascida do amor transforma os corações. Refletindo sobre a leitura, que possamos estar aptos a amar a todos, principalmente o nosso próximo. E assim, com esse sentimento de amor, vamos pedir ao Mestre Jesus que nos ilumine a todos, nos envolva na sua energia de amor e de paz, em especial o nosso palestrante Manuel Trajano, que veio aqui fazer suas reflexões à luz do Espiritismo. E assim, vamos pedir ao Mestre: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante, vamos lembrar alguns avisos e fazer os avisos a quem chega aqui pela primeira vez. A casa solicita quem puder fazer seu cadastro do CPF no programa Nota Premiada Bahia, que é o antigo Sua Nota é um Show. Informando o nome do CEP auxilia muito cada vez que você registra o seu CPF. E o centro agradece. Esse mês temos coisas especiais, né? Dia 29, quinta-feira, às 15 horas, nós teremos o Cine CEP com o filme Irmã Lúcia. O ingresso são 2 quilos de alimentos não perecíveis para ajudar nas cestas básicas. No final da sessão, teremos facilitadores aqui do CEP comentando o filme. É muito interessante, viu, pessoal? Já aconteceu, está acontecendo novamente. É muito interessante fazer os comentários do filme. Também teremos o Forró do Amor, que vai ser já em junho, dia 12 de junho, das 15 às 17 horas, com entrada grátis. Teremos música, venda de comidas típicas e sorteio da Live Juni. Os cupons já estão à venda na livraria do CEP. Solicitamos a todos, né, os frequentadores da doutrinária, se possível, não fazer perguntas ao nosso palestrante durante a palestra para não interromper o fluxo das suas ideias, né? Então, quem tiver alguma dúvida pode guardar no final da palestra, pode tirar suas dúvidas. O CEP agradece. Passar a palavra ao palestrante, Deus abençoe.
natura ou aí? É porque a minha confunde. Não, vou falar sem microfone. O mal do timbre de voz é esse. Ei. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Se a casa me permitir, a regra aí se for uma pergunta muito, gente, não dá para esperar. Se der para responder rapidinho, não tem problema. Pode levantar a mão e a gente fala. Se for uma coisa mais complexa, a gente deixa para o final. Também se eu souber responder, né? Se não souber, se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei. Eu vou pesquisar e fico devendo a resposta. Gente, mais uma vez, muita felicidade, agradecendo o convite da casa aí, do fundo do coração, porque realmente, desde a época da pandemia, em tempos de recolhimento, lives, as presenciais parece que ficaram assim, né? A gente sente falta do fundo do coração, do olho no olho, do contato, né? Olho nos olhos e a energia do centro, né? As lives estão aí para dar apoio, home office, mas nada substitui o presencial. Então, agradecer mais uma vez a casa aí pela confiança, coragem. Hoje vamos falar aqui sobre um tema bem interessante. Está conectado no YouTube aqui ou na internet? Não sabe, né? Não, vamos fazer uma tentativa depois aqui. Se não der, a gente faz uma simulação. Bem, hoje a gente vai falar sobre os dois fundamentos, com base aí nesse material da bibliografia. Eu sempre gosto de botar a bibliografia, porque é uma provocação à leitura, né? Leituras complementares. Hoje em dia não tem desculpa para não estudar, para não ler. Tem a internet aí, né? Na palma da mão, literalmente. Nas redes sociais, nas mensagens. Só diferenciando aí no filtro, claro, o filtro é necessário, porque é informação e conhecimento, né? Tem muito, às vezes, viagem na maionese, algumas situações. Então vamos beber da fonte. Qual é a principal fonte da gente? Do Espírita, as 5 obras de Kardec, o Pentateuco, né? O Espírito, né? As obras de Chico, Vivaldo, todo mundo, pelo menos todo mundo aí, né, galera? E claro, outras fontes que a gente encontrar como confiável, a gente vai somando nos estudos. Uma galera nova também aí, hoje em dia todo mundo fala aí, Alçando, Haroldo, uma galera boa, né? Fantástica. E não também, porque somos espíritos, deixar de ler outras de outras religiões também, né? Todo mundo aqui que a gente gosta do Padre Fábio, gosta de outras correntes que estão aqui para edificar. Então, quando a gente está falando aqui de evangelização, a gente sempre pega segundo o Espiritismo, mas a gente futuca também e pesquisa de outras fontes, a visão da Bíblia. Eu mesmo, para quem não me conhece, eu gosto muito de puxar o significado das palavras, a ambiguidade, a etimologia, o contexto, palavras que mudam ao longo do tempo, né? Eu não sou professor de português nem de redação. Minha área é teoricamente de exatas, né? Mas eu formei na área de exatas, mas levantei para a área de humanas dentro da própria engenharia. É uma confusão danada. Para quem sai da engenharia civil e tem que engenheiro e fala, tem uma engenheiro aqui hoje? Só por curiosidade. Pô, fiquei triste agora. Aqui atrás não, hein? Ô, civil? Ah, então pronto, estou em casa. Porque a gente vai falar aqui, o texto que a gente vai falar hoje aqui tem muito a ver, viu? Com base, estrutura, rocha. E a gente... É homem ou é mulher? Hein? Esse autor é homem ou é mulher? Marco Lutero? Eu saiba homem. Bem, o espírito não tem gênero, né? Mas a última encarnação dele é homem. Mas vamos tratar o espírito como transcendendo tudo. Mas me ajude aí, meu amigo. A gente vai falar de fundação hoje aqui, viu? A nossa base crística. Você é da área de rocha de fundação? Não? Quem só conhece a área? Mas tudo sem licença, né? Não. Eu sou civil de formação, né? Eu levantei quase segundo trabalho, mas nunca esqueci minha parte civil. Então a gente pega aqui um material também que eu achei interessante, a Bíblia Online, Bíblia do ar mesmo. O Consolador também aí, também uns textos que eu peguei, que se somam aí dentro da interpretação. Os dois fundamentos do Estado Espírita. E aí a nossa obra. É uma capa, uma das capas, né? Tem outras por aí. Parábolas de livro que se chama Jesus. Mas ele lá, ó. Quem queria ver a foto dele ali, ó.
Última encarnação, você apresenta. Gênero masculino. Eu vou tentar aqui. Gente, você se incomoda de ver uma história infantil? Vamos matar a saudade da época de criança? Deixa eu ver se o YouTube funciona aqui. É 4 minutinhos, porque tem muito a ver com a gente, viu? Não vou dormir não, gente. Deixa eu ver se ele abre o link aqui. A internet ajudar, é bem rapidinho. Vamos brincar com nossa crença interior também, né? Vamos ver se o som sai. Se não sai, gente. Hein? Tá com defeito? Eu vou botar o microfone aqui perto. Vamos ver? Vamos ver se dá para ouvir, né? Era uma vez os porquinhos que viviam com sua mãe. Tá dando para ouvir, gente? Dentro de casa. Já era hora deles deixarem sua casa e aprenderem a viver sozinhos. Queridos filhos, Tá dando para ouvir? chegou a hora de vocês saírem para o mundo. Eu não consigo ouvir. Mas nunca se esqueçam, tudo que vocês fizerem, façam da melhor forma possível. Essa é a única maneira de permanecer vivo. Depois de um tempo, eles encontraram um espaço onde eles poderiam construir sua própria casa. Não, baixinha, mas também os dois pouquinhos. Mas Tá? jovem estava determinado a construir sua casa com palha. Ele pensou que esta era a maneira mais fácil e Todo mundo rápida sabe da história de dos construir porquinhos, uma né? casa dessa É só forma. lembrar do diálogo. Sobrava Espera a bastante cara, tempo espera a para cara, brincar. espera a cara. O porquinho mais velho deu uma olhada na casa. Ok, mas esta casa não parece estar firme. Como vamos nos proteger do lobo? O porquinho do meio decidiu fazer sua casa de madeira. Meu querido irmão, você fez um excelente trabalho, mas isso não parece seguro. Essa casa vai nos proteger do lobo? Os dois porquinhos estavam se divertindo em suas casas recém-construídas. O mais velho de todos estava trabalhando constantemente, porque ele estava construindo uma casa de tijolos e pedras. Pode com isso, você pode terminar rapidamente como nós. Ele é muito medroso. O porquinho mais velho não se incomodou em ouvi-los. Ele trabalhou por uma semana inteira e conseguiu terminar sua casa feita de tijolos e pedras.
E aí, mataram saudade dos 3 porquinhos? Querem ver do patinho feio também? Sim, lá no sítio. É interessante assim trazer essa reflexão, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aqui. Imagine aí, tentem já desde agora, didaticamente, transpor o que representam as 3 casas, o que representa o lobo, e vocês são os porquinhos, eu também. Vamos entender dentro da linha espírita aí, da primeira casa para a terceira casa, o nosso próprio processo evolutivo. Com esforço, de forma íntima, para se tornarmos cada vez mais resistentes, ou melhor, resilientes, tolerantes, pacientes e outras coisas mais que a gente vai comentar. Ok? Como o volume está um pouquinho baixo, eu ia botar é só o texto que a gente vai falar, mas daqui a pouco eu vou falar sobre esse texto. É só um texto musicalizado, mas vamos adiantar aqui. Então a gente vai falar aqui dos 2 fundamentos. Antes de mais nada, trazer aí a base do estudo de hoje, do Evangelho, da parte bíblica, de Mateus capítulo 7, versículos 24 e 27, que traz: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Qualquer semelhança com Salvador, Bahia, não é mera coincidência, viu? Palavras de quem tem experiência de defesa civil. Mas não só Salvador, as grandes cidades com crescimento desordenado, tem a chuva, e a gente quer que esses dias melhores. Mas essa analogia mostra que não só a base é importante, por isso que eu vou contar com a ajuda do meu amigo ali, que ele é especialista em rocha, né? Iluminação. Não é isso? Não. Tô brincando, tô botando pressão assim. Mas é que a gente que é civil sabe, todo mundo aqui mora em casa, apartamento. Alguém já construiu aqui sozinho? A casa se começa por baixo ou pelo telhado? Se a casa for flutuante, né? A importância dos 3 porquinhos, a importância da nossa memória infantil vale muito para o estudo. Acho que todo mundo aqui em algum momento, os filhos, netos, parentes, brincaram de lego, brincaram de encaixar, brincaram de montar, brincaram de pegar vareta, estou denunciando a minha idade, brincaram de um cavalinho pinote. E a gente não entendia que aquelas diversões inocentes tinham uma grande importância no lúdico, no inconsciente. Então faz falta hoje nas crianças e jovens de hoje, né? Entender o lúdico. Hoje meu filho, 13 anos, um dos jogos que ele pode chamar de criança mais, estava tentando abrir lá um queijo, veio com aquele plástico grudo dentro, ele lá se atrapalhando, ele separar a fatia de queijo do plástico, saber qual é que começava primeiro e puxar. Isso é importante no trabalho de artes. Fazer massinha, né? A habilidade dos dedos, e a gente não entende, né? É arte, não sei o quê. Mas é o lúdico. E esse lúdico tem a ver com o que a gente fala assim, a base, para fazer uma casa sobre a areia. Por que Jesus usava essa expressão, casa sobre a areia? Porque é o contexto da época. Alguém aqui assistiu The Chosen, dos Escolhidos? Está disponível aí na Netflix, fazendo um jabá aqui de graça, da Netflix e mais Amazon. Eu assisti já 4 temporadas, acho que está na 5ª já, mas só está disponível até a 4ª. E é a história da formação dos apóstolos, né? Do ponto de vista da formação, como os apóstolos foram encontrados, as características de cada um. Mateus ali, de negócios, né? Trazia lá Pedro, Simão, Pedro, pescador, todo palhado, forte, Tomé, outro lá, Natanael, arquiteto, que tinha a visão de empreendimento, Judas, tinha a visão de financeira, vamos guardar o dinheiro. A gente já sabe da história de Judas previamente, a gente começa a falar, rapaz, ele deixou o dinheiro na mão de Judas.
É porque a gente já fica sabendo no final, né? E já começa a arrumar, deixa a mão de Judas não, vai deixar a mão de outro. E aí começa a mostrar as tentações de cada um, os processos, as palavras. Jesus vai soltando ali as mensagens. E a gente vai entendendo que, para o contexto da época, como as construções eram feitas, se usavam esses elementos. Rocha, areia. Depois com a evolução da mecânica dos solos, né, meu amigo? As coisas hoje aí, a gente vê na engenharia, é importante fazer uma boa sondagem, né, no terreno. Você tem coragem de construir uma casa sem fazer sondagem? Não. Mas tem muita gente que faz, saber. A casa tem um custo de 100 mil reais, aí você chega para o cliente e diz assim, vou fazer uma sondagem aí, é 3 mil. A pessoa está muito caro, não sem sondagem não. Mas a casa vai custar 100, mas a pessoa não quer fazer sondagem. Depois a casa vai acontecer o quê? Afundar. Uma vez afunda com um, afunda com o outro, uma vez afunda com o outro. Mas voltando aqui, a palavra dessa relação da resistência das intempéries, como a gente chama, né? Que são os fatores climáticos, mudança climática, global, a Terra é um planeta vivo. E aí a gente traz o que? Essa reflexão aí na introdução. Os fundamentos que a gente está tratando aqui, Jesus estabeleceu para uma vida próspera e duradoura são ouvir e praticar os seus ensinamentos, ou seja, internalizar os ensinamentos. A gente aprende, ouve e pratica. É o que a gente está fazendo aqui agora. A gente veio para a palestra, escuta. Escutativa, Rubem Braga, escutatória, escutativa. Entrou por um vídeo, saiu pelo outro ou passou pelo coração e ficou lá? É para acreditar em tudo que eu estou falando aqui? Fica a critério de cada um. A gente tem que ter o filtro, analisar. Concorda, não concorda? A gente tem que chegar às conclusões. Mesmo porque aqui, ninguém aqui é dono da verdade. A parábola dos dois construtores, que aí traz essa reflexão também, 7, 24, 27, ilustra esta ideia, mostrando que quem ouve e obedece à palavra de Deus constrói sua vida sobre uma rocha sólida. Daqui a pouco a gente vai falar quem é a rocha. Tem geólogo aqui? É porque geólogo a gente não pode falar pedra, né? Ele diz para ele de rocha. Eu falei, desculpa. Porque toda pedra é uma rocha que quebrou. Enquanto quem não ouve e não a pratica, constrói sobre a areia, que desaba diante das dificuldades. Aí é aquela história. Não vale aqui, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Fala uma coisa. Isso aí, desde que eu me entendo por gente, principalmente quando eu comecei o espiritismo, isso aí a gente vê muito de Valdo Franco, vê muito de Chico Xavier, vê muitas abordagens, e dizer assim, poxa, eu vou ali na palestra falar, não fume. Aí eu saio daqui do centro, vou dar uma relaxada, puf. Peraí. O que a gente faz é diferente do que a gente fala. Ah, mas eu não consigo, eu não resisto. Então não fale sobre aquilo. Né? Até você estar preparado e ter essa base sólida, internalizada, isso faz parte do processo evolutivo, a gente tem que dar o exemplo. A gente vai cometer erros? Vai. Não vamos ser hipócritas aqui, falando por mim, chegar a se dizer, poxa, estou no processo evolutivo que hoje eu não bebo mais nada, uma gota de água, não bebo nem vinho, mentira. Eu bebo socialmente. Eu sou menos espírita que aquele que muitas vezes não bebe nada, né? E sai por aí fazendo maldade, traindo, matando, violentando, fazendo pega-racha. Então, como diz Jesus, não é o que entra pela boca, e sim o que sai, né? Porque o coração está cheio. Então a gente tem que entender o processo da imperfeição, mas não como uma coisa assim de acomodação. Ah, eu sou imperfeito e, sei lá, vou reencarnar várias vezes ainda, então não vou fazer esforço nenhum, porque vai estar tudo pronto amanhã. Não é assim que funciona. Eu sempre boto na minha cabeça assim, eu posso ir embora quando? Vou voltar para o nosso... Vou embora não, vou voltar para a nossa paz espiritual quando? Amanhã? Uma semana? Um mês? Uma coisa? Alguém vai bater na madeira aí e vai dizer Deus é mais... Não, isso aí nasceu, encarnou e fala. Agora quando a gente vai voltar vai pensar. E quando você chegar lá do outro lado? Vamos perguntar a você, e aí, o que você fez? Saldo positivo, negativo ou neutro? Estacionou, evoluiu? Eu vou ficar até com vergonha de dizer assim, poxa, Deus do céu. Aí vamos botar aquele vídeo wall lá com um data show. Você lembra que você comprou? Você assumiu esse compromisso aqui? Ixi, rapaz, não vai de esquecimento. Danou-se. Eu combinei isso aí e falei, meu Deus, vergonha. Me encara de novo. Então, dentro desse processo,
as parábolas que Jesus sabiamente articulou. O que é a parábola? Um ente linguístico para se fazer compreendido, entendido, por analogia. O grão de mostarda, a questão do camelo na agulha, que não era bem camelo, operaram um nome, na verdade era uma coisa pequena, passava, mas a tradução que não foi direta na fonte, botou camelo. Camelo tem a ver passar no meio de uma agulha? Não, é porque Jesus falava bonito, não é camelo não, é outra coisa. Mas tem todo um processo de linguística. Tem a inteligência de Jesus para se fazer entendido. 2000 anos atrás. É muito tempo, gente? 2000 anos atrás? Foi ontem. Dentro da escala evolutiva da Terra, e nossa, só dar um bizu aqui rapidinho. Quem gosta de pesca, nós aprova bizu. Entre uma encarnação e outra, é em média 280 anos. Faça as contas aí. Em média, tem gente que fica endurecido com raiva, com ódio, lá comigo. Mas, sofrendo. Mas em média, fora o tempo que você fica na cidade. Que aí o tempo psicológico é diferente do cronológico. Mas vamos pegar esse 280. Vamos supor, na verdade, que você encarne e desencarne a voz rapidamente. Na prática não existe. Vamos dar conta rápida aí, meu amigo Diego. 2.000 dividido por 300, vou arredondar. Tá ok? Umas 5, 6 encarnações, né? Mas na prática acaba sendo umas 3. Você fica um tempão lá na cidade também, o educandário, resistindo a voltar. O que você acha que aprende em 3 encarnações? Nada. Muito pouco. Então a escala dos mundos é assim. Então, Jesus se falava, então a gente tem muito que tiver nas ruas aí no dia a dia. Na nossa casa, a gente tem muito que caminhar ainda. Muito. São histórias que Jesus usava para explicar conceitos espirituais e divinos de forma acessível a se fazer entender. Parábolas eram usadas para revelar verdades sobre o reino de Deus e desafiar as visões de mundo comuns da época. Aí fazer analogia, a gente traz para a atualização, por isso que é importante os estudos espíritas, o Evangelho, a conversa no Evangelho do lar, porque a gente traz para a realidade. Não é que você vai pegar ali os exemplos de Kardec naquela época em Lyon. Não, você vai trazer o contexto de hoje. Hoje eu estou com as redes sociais. Há 40 anos atrás tinha o telefone tijolão. Há uns 60 anos atrás tinha nem TV a cores tinha. Só como às vezes, isso muda as relações sociais. Por isso que quando a gente chega no Instagram, aquele nostalgia, e aí a gente, para quem tem aqui mais de 40 anos, principalmente, chega assim, meu Deus, eu adoro aquelas imagens ali, o pessoal conversando na rua, sentado na rua, sem celular, que maravilha. Aí os meninos hoje que não querem pegar celular, ficam pegando lá no interior, descendo o barro com a água na área rural, descendo, eu falei, adrenalina pura. Aí os meninos, isso que é brincadeira sem celular, tá vendo? Bichinha. Ninguém morreu por causa disso. Ensinamentos. Jesus ensinava sobre o amor a Deus e ao próximo, sobre perdão, humildade, justiça e a importância de viver uma vida de acordo com os preceitos divinos. Então, somente só simples, seguir a justiça divina. De uma forma simples. E Jesus também tinha na continuidade do processo lá dele, da época dele, trazer os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, assim, e isso trazia a adequação da transformação daquele mundo que se fazia necessário mudar. E aí vem o pulo do gato, digamos assim. Não basta ouvir, tem que praticar. Por mais difícil que seja, de pouquinho em pouquinho a gente vai tentando mudar. A gente vai entender daqui a pouco das crenças o que são os dois fundamentos. Jesus enfatizava a importância de ouvir e praticar seus ensinamentos, ou seja, aplicar o conhecimento em ações concretas. Ele considerava que o prático era essencial para a construção de uma vida sólida e bem-sucedida, tanto espiritualmente quanto materialmente. E aí vem o que se chama a parábola dos dois construtores, aí que também tem a ver com os dois fundamentos que a gente vai falar. Essa parábola ilustra a diferença entre ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus. Um construtor que ouve a prática e pratica os ensinamentos constrói a sua casa sobre uma rocha que resiste às tempestades. O outro construtor que não pratica constrói sua casa sobre a areia e desaba com a chuva e o vento. O que ele está trazendo aí? Fazendo também um paralelo aqui com a parábola do semeador.
que é o nosso coração. Quando o coração ele é fértil, vulnerável, volúvel, de uma forma, sabe, vai com as outras, né? Antigamente tem essa expressão, né? Maria vai com as outras, né? Até para falar o nome, para dar processo. Né? Essa Maria, você José vai com os outros, qualquer um, Trajano vai com os outros. Mas assim, a gente é manipulável, digamos assim. Mas quando ao longo das encarnações a gente vai construindo essa base das experiências, das vivências, da resistência, da resiliência, a gente passa a tratar as coisas com mais naturalidade. Principalmente aquela famosa frase de Chico Xavier que dizia: tudo passa. Porque para uns pode parecer uma eternidade, para outros, rapidinho. Por que essa sensação íntima de que parece uma eternidade e para outros parece que é mais fácil? Ambos tiveram um belo esquecimento por causa das vivências que ficam no inconsciente. Tem a inspiração dos guias, tem a inspiração dos amigos ali, aspas, invisíveis, né? A maioria, alguns visíveis, não, mas estão ali inspirando boas ideias. E qual é o fio condutor disso aí? A moral, as boas práticas. Os fundamentos. Os ensinamentos de Jesus são um fundamento para uma vida de paz, alegria e prosperidade. Aqueles que se baseiam no ensinamento de Jesus são como uma casa construída sobre uma rocha que resiste à dificuldade da vida. Quando a gente fica demonstrando, a gente fala muito de sombras, vulnerabilidades, brechas que a gente dá, porque o processo obsessivo, que a gente culpa o outro, a gente terceiriza a responsabilidade. A gente entende o quê? Quem está dando essas brechas para os processos obsessivos? Nós. E quando a gente fala de obsessão, normalmente, a pessoa tem aquela coisa, as culpas é sempre do outro. É um espírito me perturbando. Nunca passa pela nossa cabeça que a gente também obsedia os outros. Só lembrando aqui, básico do espiritismo, existem 5 tipos de obsessão. Aquela que a gente culpa, a gente volta mais a culpa, né? Desencarnado para encarnado, tem alguém encostando em mim, vai falar, show Satanás, né? Tem a música, e a gente não faz um esforço para tentar afastar. Eu sempre digo assim, vamos viver de tal forma que seja um saco para ele ficar perto da gente. Procura outro. Né? Transformando, por exemplo. Tem aquelas obsessões que a gente pensa que não, que a gente se acha santo, né? De encarnado para desencarnado. Às vezes a pessoa já desencarnou, já morreu. Aí que entra aquela história do luto, da saudade. Todo mundo tem saudade, todo mundo tem dores que nunca passam, tem saudades que nunca passam. Mas se a gente entender que a missão individual é contínua, a gente liberta. Não está pedindo para esquecer da pessoa, mas deixa seguir. Né? Piegas, é fácil falar isso? Não, não é fácil falar. Eu também já perdi entes queridos, já perdi amigos, de forma abrupta, perdi um pai recentemente. É doloroso? É. Mas está dentro do que ele fala do papel. Mas isso é tema para outro dia. E tem as obsessões entre encarnados. A mulher vai dizer, meu marido é um encosto. Aquele meu chefe me persegue. Né? Mas que espaço a gente está dando para que esse obsessor encarnado atua? Como é que a gente vai reverter isso? Tem entre desencarnados, que são aquelas brigas eternas lá no plano espiritual. Que muita gente fala assim, eu desencarnei, estou livre. Não, vai continuar lá. E tem a pior de todas as obsessões que a gente acha que não tem, mas tem a grande maioria, que é a auto-obsessão. Que é aquela que a gente se cobra, não se aceita, se persegue, se sufoca, perfeccionista demais, trata a nossa imperfeição de uma forma exagerada e não faz nada para tentar melhorar. Acha que o fim do mundo ali. Então a auto-obsessão muitas vezes é a razão, muitas vezes a gente está procurando um certo ajuda. A gente chega no Paulo Estevam, na irmã Cheia, dizendo assim, afasta aquele espírito de mim. Na verdade, você está querendo afastar você nem você. É a sua sombra. Mas isso também é tema para outro dia. E tudo isso muda através dessas novas construções. E a importância dos ensinamentos. Ela não se apaga, não se apenas para a vida espiritual, mas também para a vida do mundo. Eles oferecem princípios e valores que podem ser aplicados em todas as áreas da vida, como família, trabalho, relacionamento, etc. Então, os ensinamentos de Jesus são universais. Não é só para católico, bando, candomblé, centro espírita. É para a vida, para o dia a dia.
Estou no trânsito, estou na fila do banco, estou na rua, sou provocado, né? Como foi Jesus, né? Muitas vezes sou cuspido, sou agredido, mas a gente já tem dentro da gente a lei do tabelião, a lei de bruto, dente por dente, como me vingar. A gente acha que amar os nossos inimigos é só possível. Nós, os nossos inimigos, você está pedindo para amar quem me odeia. Já experimentou fazer isso? Alguma vez na vida? Como é libertador? É um processo de um remédio amargo que desce, dói tudo, mas depois deixa mais leve. Porque a gente transcende, sublima, pessoal, depura. É um exercício forte, mas é. Ação concreta. A prática do ensinamento de Jesus é a aplicação dos seus princípios e ações concretas. Isso significa amar o próximo, perdoar, ser humilde, buscar a justiça e viver de acordo com os preceitos divinos. Ainda dentro do contexto, em resumo, a parábola dos dois construtores tem a ver com os dois fundamentos e os ensinamentos de Jesus nos mostram que para construir uma vida duradoura e próspera é necessário ouvir e praticar os seus ensinamentos, ou seja, aplicar seus princípios e ações concretas. Eu não estou numa turma de engenharia, meu amigo, mas toda vez que eu falar a palavra construir aqui, não pense em sua casa, não. Pense em edifício, pense em ponte, pense em barragem, pense em um asfalto, ou fazer uma estrada nova daqui para algum lugar. É só jogar a terra ali. Você acha que é assim? Para que máquina de escavadeira? Para que reta de escavadeira? Para que terraplanagem? A primeira chuva que der, todo mundo atola. Se bem que nossos asfaltos hoje são sobre sal, né? Sobe na primeira água. O Brasil não é para amadores. O pessoal faz coisas para chamar a manutenção e vem um político lá prometer. E tem uma coisa que me arrepia todo. Apaga o carro. Nossa Senhora, me arrepia. Aqui eu brinco, uma brincadeira nossa aqui, meu colega, é o momento do engenheiro civil. Já fiz essa pergunta, vou fazer de novo. Vocês fariam uma casa sem sondagem do solo? Sonho de minha vida. Estou vendo um terreno ali. É só botar. Aí o construtor vai perguntar: que tipo de fundação eu vou botar aqui? Ele acha que você vai chegar para ele e dizer assim: escolha a fundação, né? Ou a fundação de acordo com o terreno? De acordo com o terreno, né? Ele chega para você assim: você quer de balão grande? Você quer de uma fundação de pilar? Você quer de concreto? Quer de batistaca? O que você quer? É assim que funciona? Não. A fundação é escolhida de acordo com o terreno. Além disso, você tem que saber o que tem embaixo. Olha o super-homem. Deixa eu ver se tem água embaixo. Não é só flecha passando ali. Não é assim que funciona. Tem equipamentos, tem pesquisa. Então, a gente tem que fazer a sondagem. Aí, de maneira que isso é uma expressão que só usa no Brasil e não tem no resto do mundo. Economia e padrão. Não tem tradução no inglês, não. Nem no francês, no espanhol. É coisa nossa. Economia e padrão. O nosso vai custar 100 mil, mas eu quero economizar 1.000. Sabe a importância de uma correta e boa fundação? A fundação certa, aqui, é para você evitar problemas futuros. No nosso caso aqui, a gente está falando dos dois fundamentos aqui, é justamente o quê? Criar nossa pavimentação com uma reforma íntima. Não é para tornar você um coração endurecido, insensível. É para tornar você um ser mais amável, muitas vezes flexível, mas com firmeza. Sendo empático. Falta muito nos dias de hoje. Empatia. Joana de Angeles, tem uma passagem dela aqui de volta, ela fala assim: a caridade do ouvir. A gente hoje não tem tempo para mais nada, é correria, correria, correria. E às vezes eu preciso conhecer, ele para e você não tem tempo para ouvir aquele desconhecido. Muitas vezes aquele desconhecido só quer ser ouvido. E muitas vezes não é questão de 10, 15 minutos, não. É uns minutinhos. Então a pessoa para, liga tudo. Não, para desabafar. Eu queria desabafar. Vou fazer um experimento social aqui com vocês, quando tiver oportunidade. Para quem não é de conversar muito, tem que respeitar as características de cada um. Tente, num momento desse assim, puxar uma conversa com alguém que você não conhece. Tipo assim, caixa, supermercado, sem comprometer a fila lá, né? Um caixa de mercado, um profissional de limpeza, carinhosamente conhecido como gari,
né? Muita gente acha que é pejorativo falar gari, não é pejorativo, é de um russo chamado Gari, que introduziu a limpeza urbana no Brasil no Rio de Janeiro. Então falar gari não é ofensa, é em homenagem ao russo que trouxe a limpeza urbana. Então a gente fala assim, o gari, mas a pessoa está ali, velho, ele acha que qualquer pessoa vai morder, que até um bom dia assusta. Então a gente está vivendo nesse mundo assim. Cuidado com o efeito Torre de Pisa. Sabe o que é o efeito Torre de Pisa? Todo problema é de solo. A Torre de Pisa ali naqueles metros quadrados dela ali, tortou para um lado. Foi uma falha, que ainda se desconhecia o solo local, e bateu, uma coisa rara que aconteceu, né? Normalmente um terreno grande, terreno para quem não é da área, um terreno bem resistente, eles chamam de terreno arenoso, mas quando for siltoso, de silt, ou argiloso, a umidade ele chupa a água, como chama, né? E coincidiu que Pisa tinha uma área bem pequena, não tinha métodos na época para avaliar, o arenoso estava muito coladinho com o argiloso, e o argiloso não aguenta o peso. E aí, qual o bacana da história de Pisa? Com a tecnologia alemã, lá na Itália, conseguiram estabilizar ela, trazer para o eixo seguro e estabilizar. Aí perguntaram para o prefeito de Pisa: se vocês quiserem, o alemão falando, né? Se vocês quiserem, a gente bota ela no eixo de novo. Você quer? O prefeito disse: não, Deus me livre, deixa ela torta e segura, porque eu perdi meu turista. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente é torto. A gente é imperfeito. A gente sucumbiu nos terrenos aí da caminhada espiritual e continua caminhando. Agora, vocês preferem dar tempo ainda de recuperar? Não vai voltar com o eixo ainda, gente. Vai ter perfeição lá na frente. Mas a gente vai dar um pouquinho todo, né? Mas tentando se estabilizar. Porque esse solo que Pisa encontrou, por que eu fiz essa analogia? É justamente o bom e o mal, o positivo e o negativo, o certo e o errado, nossas escolhas. Mas a gente quer voltar para o prumo. Só que o prumo não é agora. O prumo é talvez daqui a... Vou ser otimista, umas 10 encarnações. Alguém fez Então quer fazer pontes ao invés de muros? A gente fala muito dessa frase, né? Quero fazer pontes, quero unir pessoas, quero me aproximar. Nem quero dividir. Chega de muro de Berlim. A gente quer pontes. Mas você quer fazer ponte sem sondagem? Um terreno sem sustentação de Jesus? Um terreno fraco? Imagine, vou fazer uma ponte tombar, a ponte perder um eixo e cair. Vai ficar capenga, né? Quem anda pelo lado ali de São Félix, Cachoeira, Santa Mara? Ninguém, não é viado não. Nossa, recôncavo baiano. Vou pegar exemplo aqui de Pedra do Cavalo. Uma coisa que desde pequeno eu tenho, meus irmãos têm. Todas as casas nas viagens, a gente faz questão de tirar uma foto e estou passando aqui na Pedra do Cavalo. Aí meu irmão que é advogado adora falar. Manda mensagem para o engenheiro, fala assim: as comportas estão abertas. Por que ela abre as comportas ali daquele rio que está ali atrás do Paraguaçu? É porque se as comportas não forem abertas, ela estoura. É um controle de pressão atrás. Ela é controle, é cálculo. Pode ficar tranquilo, é cálculo, porque manutenção é cálculo. Se um dia que ela ficar no limite, com as mudanças climáticas aí, vai dar tempo de avisar todo mundo da vizinhança ali para evacuar a cidade. Mas não vai chegar a esse ponto, não. Tudo é controlado. Mas a comporta é para segurar a água, para abastecer Salvador e também evitar enchentes. A gente chama de ombreiras. As ombreiras dela ficam apoiadas nos morros ali. Ombro, porque lembra ombro. E elas têm a comporta para aliviar a pressão. E quem são as pressões aqui em nós, seres humanos aqui normais? As pressões da vida, as angústias, o estresse. A gente precisa botar para fora. Mas sem a fé, a gente vai para onde? Sem elevar o pensamento, rezar, orar, a gente vai para onde? A gente tem que vivenciar dentro de nós o espírito cristão. Ter fé também. Mas é aquela fé raciocinada, não é aquela fé cega. É porque aí acabou. Não, eu tenho que entender o processo da fé. E a fé, como as crenças, são construídas ao longo de milênios. Não é da noite para o dia. Mas isso não tira a nossa responsabilidade do nosso esforço. Ok? Então
A gente não está aqui a passeio, não. A gente vai ter momentos de alegria, de tristeza, de queda, mas não está aqui a passeio. Está aqui para evoluir. E evoluir muitas vezes dói. Mas como disse Jesus, já tens a recompensa. Está reclamando de quê? Já foi pior. Quer que eu te mostre aqui na tela o estrago que você já fez? Então a gente está tendo uma oportunidade de fazer diferente. Faça uma boa fundação, ou seja, se apoie em Jesus, que é a nossa verdadeira rocha. E Ele é a nossa rocha espiritual. Kardec não perguntou para os espíritos lá qual é o nosso modelo de dia? Qual foi a resposta dos espíritos? Curto, grosso, rápido. Jesus. Não foi aquelas frases longas, muitas vezes debochada, irônica, para testar seu conhecimento, não. Só falou Jesus. Ó, tudo isso com base no famoso Sermão do Monte. É uma parábola. Portanto, para quem ouve essas minhas palavras, elas pratica, aí fazendo uma relação com o prudente e o insensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram o rio, isso aqui tudo eu já li, não vou ler de novo, passa mais rápido. Então, a gente, dentro da linha da psicologia hoje, trazendo para a questão dos fundamentos, a palavra dos construtores, é desconstruir para construir novamente. Construção lembra o quê? Reforma. Reforma íntima. Muitas vezes, eu quero abrir essa parede aqui para dar mais espaço. Eu preciso destruir para construir. Com técnica, claro. Com fé, com conhecimento. Então, falar em obra é também, dentro da psicologia, ressignificar. Palavra muito usada hoje em dia. Pegar o passado e dar um novo valor para ele, não ficar preso a ele. E olha que quem vos fala aqui toma bronca toda hora quando tem mediúnico. Né? Chega lá, um mentor, fala assim, deixa o passado no passado, que os mortos enterrem seus mortos. E eu, na verdade, a única coisa do passado que eu gosto é ouvir música velha. Não é esse passado que ele está falando. É coisa que inconscientemente a gente traz traços de dizer, foi culpa daquilo, ou você mexeu com aquilo, aquelas DR, né? Que a gente tem em casa às vezes. É porque seu irmão fez aquilo comigo. A gente está falando do passado. Porque ali fui eu que devia ter feito de uma forma diferente. É passado. Tem que passar, olhar para frente. Que aprendizado eu trago daquele passado? O que é que ele vai me ser útil para esse atual presente, que não à toa tem esse nome, presente. Em inglês, gift. Então, pode ser dom, pode ser talento, oportunidade. Quais são as maiores doenças hoje que a gente está vivendo aí na sociedade? Ansiedade, excesso de futuro, e depressão, excesso de passado. Porque a gente não está vivendo o presente. Isso vale para todo mundo, para mim, para todo mundo. É um exercício. Eu acho que eu passei a sofrer menos na minha vida. Claro que todo mundo sofre ainda, também sofro muito com minhas coisas. Mas acho que eu passei a sofrer menos a partir do momento que eu comecei a botar na minha cabeça. 70, eu comecei a chutar. 70% das coisas do mundo eu não tenho controle. E eu ficava querendo controlar com uma rédea de um touro mecânico esses 70%. Ou pelo menos 20% deles. Quando eu comecei, deixa estar, deixa fluir, tudo em seu processo, eu vou mexer que está ao meu alcance. O que não está, não quer dizer omissão. Eu vou passar para a Marlene, que me ajuda. Marlene, você tem um dom ali daquela parte financeira, que eu não sei onde vai criar orçamento, não. Aí Marlene me ajuda. Começa a dividir. Porque a gente se sobrecarrega muito. Aqui eu só botei para ilustração a questão do texto. Está aí disponível também os dois fundamentos. Só botei aqui para ilustrar. Eu trouxe ali do livro. Passando aqui mais rápido para o final. Na visão espírita, a perspectiva da doutrina, os dois fundamentos de Jesus, o amor e a caridade, através dos parágrafos também. Você partilha a importância de amar a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo. Praticar a caridade, auxiliando o necessitado. Isso que o Espiritismo traz, né? A questão da prática. O amor que Jesus ensinou é fundamento de toda a lei dos profetas. Amar a Deus e ao próximo como um mandamento. É uma força motriz que impulsiona a evolução espiritual. E a prática do amor é fundamental para o progresso do espírito. E aí, fazendo uma analogia aí, que ele traz a questão dos prudentes e os insensatos. Os prudentes são aqueles que aprendem a teoria, praticam. E os insensatos, falam da boca para fora, entra no vídeo, sai pelo outro, e vou pagar para ver, ó, a casa ali na beira do penhasco.
é aquela fé, não vai cair. Dá para ver que vai, né? A caridade também é o caminho do espiritismo, também na doutrina espírita. A caridade material é importante, mas a caridade também é silenciosa na parte de atitude. Não quer dizer omissão nem covardia. É apenas não devolver o mal com o mal. As palavras de Jesus a gente já falou. Os ensinamentos, as ações, a base da doutrina que é importante, da fé, da esperança, da caridade, buscando a evolução. E aí, só recapitulando, que já foi falado, o texto, passar mais rápido aqui esse final, né? A alegria de Jesus compara a crença com um edifício. A crença aqui entenda como a questão da fé. É o sólido edifício construído sobre a rocha, a má crença com um edifício de má construção, feito de qualquer maneira. A má crença é passiva, tradicional, hereditária, volúvel. São aqueles dogmas que muita gente segue sem convicção. Porque alguém está dizendo, eu vou seguir também, mas eu nunca creio por quê. Serve para mim? É tipo assim, meu amigo, ele se afeiçoou dentro das religiões, ele é católico, eu sou espírita. Porque eu gosto muito dele, ele tem que me seguir, eu segui ele. Cada um pode seguir seu caminho, se sentindo bem. O futuro das religiões é não ter religião. Nenhuma religião é melhor que a outra. A religião vem de religare, do latim, que significa se reconectar. Se reconectar ao quê? O que a gente deixou para trás. A justiça divina. Então, quem constrói um bom edifício de duração, pela sua solidez, resiste às intempéries, a questão dos 3 porquinhos, vai ter um terreno. A gente fala para ele resistente, a gente fala da rocha, mas também os ventos, as chuvas, que ele fala de tempestades, são as intempéries. Às vezes eu vejo um prédio alto ali, como é que é aquele prédio tão fininho, parece um palito, como é que vai aguentar? Tudo aquilo ali é resistência. Na época aí, quem viveu a situação do Palace 2, né, Sérgio Maia, e depois desencarnou alto, um infarto aqui, até no sul da Bahia. Eu não me lembro como hoje, eu era estudante na faculdade, tinha aquele orgulho de fazer engenharia, e foi matéria de jornais, o cara chegar na televisão com a câmera escondida e dizer assim, eu botei material de terceira dizendo que era de primeira. E o prédio literalmente esfarelou, né, com água salobra. Então aí é aquela questão, né, do que a gente chama de crença sólida ou não sólida. E outros aí que é uma questão de terreno, nem de alicerces. A base é o cristianismo, a questão de Jesus, é o seu caminho. Então a religião, como foi falado aí, é a questão de boa vontade e livre de ideias preconcebidas, principalmente de preconceitos. Aí também é só repetitivo. Aqui eu fiz um rapidinho, um fluxograma da fé, coisa de engenheiro, mas não é para complicar. Então é porque a gente fala de espiritismo, e aí, como disse Kardec, né, submeter ao crivo do consenso. Tudo tem uma lógica, tem que fazer sentido. Então a lógica aqui que a gente fala no fluxograma é que é Deus acima de tudo. E qual o caminho aí que Deus traz para nós aí? A fé, ali no pontinho, a fé raciocinada, através das obras, suas atividades, o que você faz, o que você está executando, passando aí pela caridade, reforma íntima, a confiança, e aí por outro caminho, a justiça divina, que é a base de tudo, leva o homem, a humanidade, à regeneração, que leva ao que a gente chama da forma espiritual e material, que a gente precisa dela, com certeza, a gente vai rasgar dinheiro, desapegar do material, a gente precisa do material. O que a gente não pode ter é esse apego exacerbado. Então, o caminho junto do espiritual com o material vai levar você à felicidade e à cura física. O mundo sem doenças físicas, o mundo sem doenças somatizadas. E aqui em vermelho, só para destacar, quando a gente se perde no caminho, é o quê? É a fé cega, é o fanatismo. Ok? Jesus é a nossa rocha eterna. Então, aí, para encerrar, já falei, aqui está repetido. Então, os Espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que atinge e a rota que leva a ele, dizendo: marcha atingirás, encontrarás a pedra dos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-se por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Ou seja, faça a sua parte que o céu te ajuda. Mas não é para fazer esperando, fazer o bem ensinar a quem. Tipo assim, cara, ó, estou dando uma cesta básica aqui, Jesus, ó meu bônus, ó. Se ficar esperando o retorno, não vem não. A gente tem que fazer o bem ensinar a quem, porque já temos a recompensa.
Imagine você estar com uma dívida no banco. Eita, agora ninguém vai poder falar. Eu acho que estou devendo R$10. Aí daqui a pouco aparece lá, eu estou devendo 1.000. Isso aqui você tem acesso, mas no plano espiritual você tem esse conhecimento. Então vai fazendo. Vai fazendo, um dia você quita. Já pensou se todo mundo aqui fosse informado enquanto está devendo no plano espiritual? Não faz sentido o livre-arbítrio. Não faz sentido o esforço. Eu não gosto nem dessa palavra dívida, porque a gente, portanto, no espiritismo, essa palavra dívida, vamos falar ajuste, resgate, é mais bonitinho. Resgate é bom, né? Resgatar o dinheiro do investimento fica mais positivo, né? Mas imagine que a gente tem na relação de débitos e créditos, a gente não tem acesso. Então, quando Jesus disse assim, já tens a recompensa, você está tendo uma nova oportunidade de fazer diferente. Então, vamos fazer por onde, fazer de conta que a gente está devendo aí um bocado. E aí, as palavras que circulam na nossa mente, no nosso coração, tudo passa por isso aí. Aceitação, fé, oração, respeito, merecimento, resiliência, positivismo, humildade, resignação, vibração, evolução, prece, prova, desapego, necessidade. Para concluir, agora eu chamar de me multi. As casas modificadas estão sujeitas à demolição. Ei! Isso aqui, a gente mais vê na defesa civil. Eu gosto de brincar, só para encerrar, eu gosto de brincar, assim, você vai lá fazer uma vistoria, e aí o cara chega lá, quem foi que fez essa obra aqui? Ah, fui eu. Qual a sua experiência com a obra? Às vezes o cara foi assistente 3 do pedreiro 4, Júnior. Só fez uma obra na vida. Eu já sei fazer obra, vou fazer a minha casa. E aí você chega lá, todo mundo aqui sabe que é casa de pombo. Casa de pombo é quando você passa ali muitas vezes assim, algumas regiões de Salvador, e vê aquele pernão, e a casa é chatadinha, parece uma nave espacial. A gente chama de casa de pombo. Porque a preocupação ali foi só o pilar e a fundação. Você parece que vai cair, parece que dá uma vontade de bater um vento ali naquela fundação, vai cair. Mas é assim. Então a gente vive achando que aí está condenado. Vai condenar a casa, vai encaminhar para o social, etc. Então a crença bastarda deve ser repudiada para dar lugar a uma modificação dos sólidos fundamentos, ou seja, estudo, conhecimento, moral, prática. Examine cada qual a sua crença e observe se cada caso da construção está erguida sobre um fundamento inamovível. Então, fica aí a pergunta para vocês responderem para si mesmo depois. Como está a sua edificação, sua ponte, sua arquibancada, sua barragem da alma? Né? Para quem está no estádio aqui, gente, a arquibancada foi feita para vibrar, viu? Então a gente precisa de flexibilidade. A gente não pode ser tão enrijecido e duro consigo mesmo, com a vida. A gente precisa de um pouco de maleabilidade. Assim é a natureza. Um bambu, vara verde, mas para lá, né? Vara verde, balançou com mais de vara verde, tem essa expressão, né? Vê lá um coqueiro que balança, comida do coco, não do coqueiro. Mas ele balança, e a gente precisa se adequar a isso. Então, tudo quer dizer que não é apenas força nem peso, tem que ser rígido, duro, né? Inflexível. Mas resiliência, resistência, flexibilidade, ser feliz em detrimento de ter razão, ser feliz ou ter razão. Perdoar, se auto-perdoar, não se culpar, crer em Deus e se ancorar nessa rocha poderosa chamada Jesus. Obrigado a todos por hoje. Meus irmãos, vamos nos aquietando, procurando uma postura mais confortável nas cadeiras, elevando o nosso pensamento ao alto, vitalizando o nosso amigo Mestre Jesus, nos envolvendo nessa atmosfera de luz, de paz, de energia, que a espiritualidade amiga já preparou para cada um de vocês. E neste momento eu convido os passistas da casa que se posicionem no salão para a doação de paz.
Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para mais um aprendizado. Agradecemos ao nosso palestrante de hoje, que tão amorosamente veio trazer os seus conhecimentos para todos nós. Pedimos nesta hora, Mestre, pela paz do mundo, pelas pessoas que se encontram enfermas nos hospitais, em UTIs ou em suas residências, pelas criancinhas nos orfanatos, pelos velhinhos nos abrigos e nos asilos, e também por aquelas pessoas que se encontram nas prisões, sofrendo toda atrocidade por ainda não nos conhecer. Pedindo, Senhor Jesus, pela nossa casa, a casa Paulo e Estênio, pelos seus dirigentes, pelos seus trabalhadores, pelos seus trabalhadores. E assim, agradecidos que estamos pelos momentos que aqui passamos, louvamos a nossa Mãe Maria Santíssima e dizemos assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim seja. Agradecemos mais uma vez a Manuel Trajano, que veio trazer seus conhecimentos para todos.